Ok, iniciando a gravação. Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Programação 1. Então, hoje a gente vai falar de algoritmos computacionais. Então, aplicar o que a gente estava vendo, né, o conceito bem básico de algoritmo que a gente viu agora na computação mesmo e usando a linguagem Python. Então, a ideia aqui é fazer algo mais prático, e tem algum conteúdo, alguma teoria envolvida. Então, a dinâmica aqui vai ser, a gente vai passar por alguns conceitos durante a aula toda e fazendo a parte prática com a programação mesmo em linguagem Python, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o que a gente viu até aqui, né? Que eu acabei de passar para vocês, mais a parte de algoritmo em geral. E a gente vai ver hoje algoritmos computacionais, comandos de entrada e saída, tipos de dados e variáveis e expressões aritméticas e fazer algumas atividades práticas aí. Então, pessoal, relembrando aqui, ó, o que é um algoritmo. Então, isso aqui eu trouxe de novo para a gente não esquecer, a gente ter sempre na cabeça que o algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos, certo? Que, se seguidos, levam à solução de um problema em um número finito de etapas, certo? Então, é uma receitinha de bolo lá, um passo a passo para a gente resolver um determinado problema. Sequência de passos, né, para a execução de uma tarefa. Aqui uma ilustração de um fluxograma, que é uma das maneiras de representar algoritmos. E dentro desse contexto, né, dessa definição de algoritmo, que é uma definição genérica, a gente viu isso, a gente viu lá que a gente consegue fazer algoritmos por uma série de atividades do nosso cotidiano. A gente já sabia o que era algoritmo antes de entrar nessa aula, antes de começar o curso de ADS. A gente só não sabia que tinha esse nome, né, provavelmente. Então, agora, dentro do contexto computacional, certo? Os algoritmos computacionais. Então, os algoritmos não computacionais, quem executava era a gente, né? Então, a gente ia lá, a gente brincava, olha, vamos fazer um algoritmo para dar para alguém esse algoritmo, para ela conseguir trocar o pneu de um carro. Agora, a gente vai fazer o algoritmo para quem executar? Para o computador. Então, é o computador que deve executar essa tarefa, né? Essa ideia, essa solução de problema. Só que ele não entende, certo? Ele não entende a nossa língua aqui. Eu não consigo chegar para o computador e falar, ô amigão, ó, resolve isso para mim. Para o computador, não, certo? A gente tem que, de uma certa forma, entender o que ele entende. É mais ou menos, fazendo um paralelo meio grosseiro, é mais ou menos em questão de línguas mesmo. Por exemplo, falar inglês, francês, certo? Para você conseguir conversar com uma pessoa que fala inglês, ou ela tem que saber português, ou você tem que saber inglês, o mínimo ali, né, para você se fazer entendido. Então, na computação é a mesma coisa, né? A gente precisa conversar com o computador, né, escrever instruções para ele resolver determinada tarefa, instruções que ele entenda. Para isso que nós utilizamos uma linguagem de programação. No nosso caso, a gente vai usar Python, certo? Então, a gente vai aprender a linguagem para conseguir mandar instruções que o computador entenda. Então, a ideia geral que nós temos, então, é usar a linguagem de programação para transformar a nossa ideia, ou seja, para transformar aquela ideia que você tem de resolver um problema em um programa. Então, aqui tem o paralelo. Aqui. Então, o algoritmo que a gente viu, ó, novamente, ó, é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que, se seguidos, levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, essa aqui é a solução genérica do algoritmo. E o que é o programa? O programa é o algoritmo, certo? É independente de linguagem, só que a gente vai formalizar esse algoritmo em uma linguagem de programação, certo? Aí a gente vai ter que seguir regra de sintaxe, de semântica, a gente vai ver o que é isso aqui, certo? De forma a permitir que o computador entenda a sequência de ações, as tarefas que a gente está mandando ele fazer, tudo bem? Então, esse aqui é o paralelo existente aí entre algoritmo e programa. No fundo, pessoal, o programa é um algoritmo, certo? No fundo, não, ele é um algoritmo, só que numa linguagem que o computador consegue entender. E dentro das linguagens de programação, aí, aqui alguns exemplos, ó, Python, C, C++, Java, alguns já ouviram falar delas, né?
São exemplos de linguagem de programação de alto nível. Quando eu falo alto nível aqui, não significa que, nossa, o negócio é acima, né? Tem um nível alto. Aqui, no caso, é alto nível de abstração. Falei já para vocês isso, a gente vai ver bastante, essa palavra vai aparecer bastante para vocês. Certo? Alto nível de abstração significa que a gente consegue entender, consegue conversar, certo? Consegue ver um programa e entender mais ou menos o que ele está fazendo. Não é uma linguagem baixo nível de máquina, que nem o 0 e 1, lembra que eu falei para vocês? É o mais baixo nível possível. A gente não consegue entender o conjunto de zeros e 1. Os comandos das linguagens de alto nível a gente consegue. Bom, então, ó, pessoal, seria possível a gente continuar trabalhando aquele pseudocódigo que eu mostrei para vocês, que a gente fez o exercício, certo? Para construir o algoritmo computacional. A gente podia passar o curso inteiro programando em pseudocódigo, dá para fazer, sem problema nenhum. Executa ele na mão, tudo mais. Porque o pseudocódigo apresenta conceitos que são comuns às linguagens estruturadas. Vai falar disso mais para frente também. Mas, né, a gente vai usar aqui uma linguagem que ela é muito usada para o ensino e aprendizagem de computação, que é a linguagem Python. Então, a gente vai criar os algoritmos computacionais utilizando a linguagem de programação mesmo. Não quer dizer que a gente não vai fazer na mão, que a gente não vai executar na mão algumas coisas, que é importante também. A gente vai aprender a fazer isso. A linguagem em Python é uma linguagem simples. A gente vai... as regras da linguagem não são tão difíceis. Acho que é uma das mais... Acho não. Com certeza uma das mais simples que tem. O nosso foco vai ser na solução, vai ser no algoritmo, certo? E não nos aspectos de linguagem, por isso que a gente usa ela aqui. Então, outro negócio legal, outra coisa bem bacana do Python, é que, além do foco nas ideias, na organização do código, ele não deixa você... Na verdade, né, a gente consegue fazer de tudo, mas ele tenta, ele tem um esqueminha bem bacana que ele evita a gente desorganizar muito o código. Consegue desorganizar, mas ele evita aí um pouquinho. Vocês vão ver que bacana, uma regrinha que ele tem. E aqui um pouquinho da história, uma linha só para não dizer que a gente não falou. A linguagem Python, ela está muito na moda agora, está bombando aí, é muito usado por pessoal de outras áreas. Tem alguém da biologia aí, né? Eu provavelmente já viu Python bastante. O pessoal da biologia usa muito Python. O pessoal de outras áreas tem usado, porque é uma linguagem um pouco mais... uma linguagem que é mais tranquilo de aprender, a sintaxe, né? O algoritmo já é outra história. E ela foi lançada em 91, então lá atrás, faz bastante tempo, há 30 anos. E agora, de uns anos para cá, tem sido muito, tá bombando. E é uma linguagem que está sendo usada em muitos contextos. Tem jogos feitos em Python, o Google, a Microsoft, tem um monte de coisa legal, importante sendo em Python, né? Tem a parte de ciência de dados. Se vocês já não ouviram falar, com certeza vão ouvir. A grande parte é feita em R também, mas acho que tem mais em Python. Está na moda, a ciência de dados usa muito Python, né? Então aqui, pessoal, um exemplo de um programa, de um algoritmo computacional, de um programa em Python. O que esse programa faz? Ele calcula a média de um aluno após 3 notas. Então, ele vai ler 3 notas do usuário, vai digitar lá, olha, tirou 8, tirou 7, tirou 5. E ele vai calcular a média e vai imprimir, ó, a média do fulano é tal. É isso que esse algoritmo faz. Isso aqui é ilustrativo, não precisa entender não, ele vai passar, vai chegar lá. Bom, então, ó, o algoritmo ele é basicamente dividido por três, a gente pode dividir em 3 partes aqui, ó. Primeiro, a entrada de dados, que é isso aqui, que é onde a gente vai capturar a entrada do usuário, que ele vai digitar e tudo mais. O processamento, beleza, tenho aqui as informações. Como que eu processo? O que eu tenho que fazer com eles? Está aqui o processamento e no final a saída. Então é basicamente essa estruturinha que está na direita aqui, ó. Os algoritmos que a gente vai fazer, principalmente agora no começo, boa parte, na maior parte da disciplina, ela vai seguir essa estruturinha. A gente vai ler, certo? Vai ter uma entrada de dados, a gente vai processar e vai ter a saída. A maior dificuldade está onde? Está aqui, ó, no processamento. É aqui que está basicamente o algoritmo nosso, onde a gente vai ter que botar a cabeça para funcionar e criar
criar os nossos programas, certo? Mas então vocês vão ver que vai ficar bem claro isso aqui, não nesses primeiros que a gente vai fazer. Esses primeiros eles são simples demais, não tem nem isso aqui, mas ainda hoje a gente vai fazer algo que entra nessas 3 etapas aqui. Certo? Tudo bem? Então eu vou encerrar o primeiro vídeo aqui para a gente ter os vídeos menores. Vamos lá.